É duro dizer isso em voz alta, mas a verdade precisa ser dita. O Brasil precisa acabar com as favelas. Não porque as pessoas que moram lá não mereçam existir, mas justamente porque elas merecem muito mais do que aquilo. E antes que alguém torça o nariz ou tente distorcer essa frase, vamos colocar os pingos nos is. Favela não é cultura, não é patrimônio, não é símbolo de resistência. É resultado de negligência, abandono, covardia política e uma elite que aprendeu a conviver com a miséria alheia como se fosse paisagem. O Brasil aceitou a existência das favelas como se fossem algo inevitável, quando na verdade são a maior prova de que falhamos como nação. Favelas não são moradias improvisadas, são territórios abandonados pelo Estado, ocupados por forças paralelas que impõem leis próprias, criam seus próprios tribunais e fazem da violência uma rotina. São ambientes onde o futuro é constantemente adiado e onde a esperança, quando existe, costuma ser solitária. E isso não é uma crítica às pessoas, é uma denúncia do arranjo social que permite e às vezes até romantiza esse tipo de estrutura. A favela não deveria existir. Nenhuma criança deveria crescer ouvindo tiros. Nenhuma mãe deveria ir trabalhar sem saber se o filho vai voltar da escola. Nenhum jovem deveria ter como horizonte o tráfico, porque foi a única estrutura que tratou ele como alguém. E é aqui que entra o ponto mais importante. Desfavelizar não é simplesmente remover casas do alto do morro. Não é botar todo mundo num prédio e achar que resolveu. Desfavelizar é um projeto civilizacional. É reconstruir a dignidade onde ela nunca foi plantada. É ocupar o espaço sim, mas também é reocupar a mente. É tirar da cabeça das pessoas a ideia de que aquilo é normal, de que aquilo é o que deu para ter, porque não é. O normal não pode ser viver com medo, sem acesso básico à saúde, sem escola decente, sem saneamento, sem perspectiva. O normal tem que ser viver com dignidade. Desfavelizar é guerra, uma guerra contra o tráfico, contra a miséria, contra a cultura do abandono, mas também é um compromisso com a educação, com a infraestrutura, com o trabalho, com o urbanismo. É um esforço que exige décadas, não programas eleitoreiros de 2 anos. E é por isso que tão pouca gente fala sobre isso com seriedade, porque não dá voto rápido, porque mexe com interesse, porque exige planejamento, verba, coragem e uma visão de país que ultrapassa o imediatismo e o populismo barato. Imagine um Brasil onde as áreas hoje ocupadas por favelas sejam bairros integrados, com ruas seguras, transporte eficiente, escola de verdade, hospitais funcionando, comércio local forte, empresas instaladas ali mesmo, contratando a mão de obra da região. Um Brasil onde o CEP não define o destino de ninguém, onde o Estado chega antes do tráfico. Isso não é utopia, é possível, mas não com a cabeça que ainda acha que a favela é resistência ou cultura popular. Isso é miopia política disfarçada de sensibilidade social. É claro que existe arte na favela, é claro que existe talento, criatividade, empreendedorismo, potência, mas isso não vem por causa da favela, vem apesar dela. E se a gente realmente valoriza essas pessoas, a gente tem obrigação de oferecer um ambiente onde elas possam florescer sem precisar desviar de bala perdida ou depender de ONG para ter aula de violão. Favela não é espaço de potência, é espaço de sobrevivência. E o Brasil não pode continuar sendo um país onde tanta gente precisa sobreviver ao invés de viver. Desfavelizar, então, é integrar, é transformar o abandono em presença, é chegar com escola em tempo integral, com professor bem pago, com merenda decente, com psicólogo e orientação vocacional. É oferecer ao jovem da comunidade o mesmo acesso que o jovem do bairro rico tem, porque a diferença entre eles não é o talento, é a oportunidade. É colocar posto de saúde funcionando, com equipe completa, com remédio no estoque. É abrir creche para a mãe poder trabalhar. É garantir que o transporte passe, que o esgoto seja tratado e que o lixo não se acumule. E não é assistencialismo, é investimento, é uma escolha. Ou a gente gasta com estrutura, ou continua gastando com segurança pública, com sistema prisional, com hospital lotado. O custo de manter a favela como ela está é imenso, só que ele não aparece todo de uma vez. Ele sangra aos poucos na violência diária, nos talentos desperdiçados, nas famílias desfeitas, nos sonhos engolidos pela estatística. Só que para isso, a gente precisa romper com uma ideia muito confortável para quem está de fora, a de que basta dar oportunidade para que tudo se resolva. Não basta, é preciso mudar o ambiente, a cultura, o imaginário. É preciso romper com a lógica da exclusão, e isso exige política pública séria, continuada, técnica e humana ao mesmo tempo. Exige parar de fazer festa com um projeto piloto e começar a pensar em escala. Exige tirar o foco das exceções, do jogador de futebol, do artista, do empreendedor que venceu, e olhar para a regra, para a maioria silenciosa que continua ali, invisível. A desfavelização precisa ser encarada como uma missão vocacional, e não é só no
no Rio, em São Paulo, em Recife, em Salvador, em Belém, em todas as cidades que cresceram de forma desigual, que empurraram os pobres para o canto e agora ficam surpresas com a crise de segurança. O tráfico não ocupou o espaço, ele preencheu um vácuo, onde o Estado não chegou, alguém chegou. E agora o desafio é fazer esse caminho inverso, sem ingenuidade, sem hipocrisia. E essa é a discussão que incomoda, porque expõe o fracasso coletivo, expõe o quanto a gente se acostumou com a desigualdade como se fosse algo natural. Mas a desigualdade não é natural, ela é construída. E se for construída, pode ser desconstruída, com coragem, com visão, com compromisso, não para salvar ninguém, mas para libertar do destino imposto, do medo constante, da falha de opção, libertar para viver. E quando a gente fala em desfavelizar, tem que entender que não é só uma questão de urbanística, é uma questão de identidade, porque a favela molda o olhar de quem nasce ali, molda o corpo, a fala, a expectativa de vida. A favela não é apenas o lugar, é a essência de pertencimento ao resto do país. É crescer ouvindo que isso aqui é o que tem para hoje e aprender a não sonhar alto porque o mundo não foi feito para você. Isso precisa acabar. Isso precisa ser substituído por algo muito maior, por um projeto de país que enxerga essas pessoas como parte central da construção do futuro. Mas para isso acontecer, a gente tem que eliminar também os discursos que usam a favela como capital político. Tem político que nunca pisou em uma viela, mas sobe no palanque e diz: a favela é potência. Não é potência, é abandono. E tratar abandono como símbolo de resistência é só mais uma forma de manter tudo como está. É covarde e é cruel. Enquanto o discurso for esse, ninguém vai ter coragem de dizer que a favela precisa desaparecer. Não as pessoas, mas a condição. A favela, do jeito que está, é uma ferida aberta no meio da cidade. E o que a gente tem feito? A gente tem botado um band-aid colorido, tirado foto e postado no Instagram como se estivesse resolvido. Projeto social é importante, claro que é, mas ele não substitui um plano de Estado. E enquanto o Estado se omitir, o tráfico vai continuar sendo o verdadeiro prefeito de muitas comunidades. E aí você pode perguntar, mas e o custo disso tudo? E eu te devolvo. E o custo de deixar como está? O custo de mais uma geração perdida? O custo de viver com medo? O custo de manter um país refém de grupos armados? Porque é isso que a gente tem hoje, um país fragmentado, onde o território está dividido entre o poder oficial e o poder paralelo. Isso não é democracia plena, isso não é soberania, isso é rendição disfarçada de adaptação. A gente precisa de um pacto nacional intergeracional, com começo, meio e fim, com metas definidas, com transparência, com avaliação de impacto, um pacto que envolva os 3 níveis de governo: iniciativa privada, universidades, sociedade civil organizada, um plano de desfavelização que seja tratado como prioridade de Estado, não de governo, que sobreviva a eleições, a ideologias, a mudanças de gestão, que olhe para as particularidades de cada região, mas tenha um norte comum, a dignidade como ponto de partida. E quando eu falo de desfavelizar a mente, é isso também, é fazer com que uma criança da favela cresça sabendo que ela pode ser o que ela quiser, não porque ela deu sorte ou foi diferente, mas porque o ambiente onde ela vive favoreceu isso. É derrubar a barreira invisível que separa quem mora no asfalto de quem mora no alto do morro. É fazer com que a diferença de CEP não seja uma sentença. É criar um país onde o mérito exista, mas não seja o único bote salva-vidas num mar de desigualdade. E sim, isso passa por escola militarizada em alguns casos. Passa por disciplina, por ordem, por ensinar que desde cedo o mundo tem regras e que essas regras valem para todos. Educação de qualidade é a base, mas ela precisa estar acompanhada de tudo que constrói um cotidiano possível: transporte que funcione, acesso à cultura, incentivo ao esporte, mercado de trabalho, mobilidade social real. A desfavelização precisa incluir o capital privado. Empresas precisam ser estimuladas a investir nas regiões que antes ignoravam, criar polos produtivos próximos às comunidades, oferecer vagas, treinar, formar, transformar a favela num espaço economicamente ativo, não só consumidor. E mais do que isso, incluir o pequeno empreendedor local no processo, formalizar, capacitar, dar crédito, fazer com que o dinheiro circule ali, gere emprego ali, fortaleça a região. Mas nada disso vai acontecer enquanto a gente continuar tratando o tema como tabu, enquanto tiver medo de dizer que a favela tem que acabar, enquanto acharem que isso é discurso elitista ou opressor. Não é, é libertador. Libertar das goteiras, do barraco improvisado, da falta de saneamento, libertar do domínio armado, da escola sucateada, da ausência de perspectiva, libertar para viver plenamente com os mesmos direitos e deveres que qualquer outro cidadão. Acabar com as favelas não é apagar as pessoas, é dar a elas um lugar digno, é reconhecer o quanto elas foram deixadas para trás, é colocar o Brasil inteiro no mesmo passo
remando na mesma direção. Um país onde todos possam sonhar e ter onde acordar com segurança, onde a favela vire parte da nossa história, mas não o nosso futuro, onde o jovem do morro e o jovem do asfalto disputem o vestibular nas mesmas condições, onde a dignidade não seja exceção, mas regra, porque no fim das contas, não se trata de remover barraco, trata-se de construir possibilidades, de estender a mão para quem foi empurrado, de entender que enquanto houver favela, o Brasil será um país pela metade, e a metade que falta não vai surgir sozinha, ela precisa ser chamada, acolhida e incluída. Chega de se contentar com pouco, chega de achar bonito o que é trágico, chega de tratar miséria como folclore. A favela precisa acabar, e no lugar dela nascer algo muito maior. Se você quiser aprender a como fazer uma renda em dólar, seja para ser uma renda extra ou para ser a sua renda principal, no link do comentário fixado eu vou ensinar como você pode fazer isso através do YouTube. E se você quiser ajudar o canal e ter acesso a vídeos exclusivos, considere se tornar membro por um valor simbólico.